O que é um robô de investimento para Trade Machine? O robô de investimento, ele te fornece uma probabilidade de receita ao aplicar ele na sua conta. Isso tudo é desenvolvido em cima de uma série histórica, ou seja, a gente estuda o passado, acha algumas formas de se operar, aplica essas formas de se operar e a partir do resultado no passado, você define as suas probabilidades de ganho, o quanto você ganha, o quanto você põe em risco, para então você decidir se aquilo é uma boa estratégia para você ou não. No processo de desenvolvimento de um robô, você tira toda a subjetividade do trade. Em cima de dados e estatística, você consegue saber qual é a probabilidade de ganho que você tem, para então você medir o seu risco e definir como é que você vai operar. O resultado desse trabalho todo é uma série de números e indicadores que vão auxiliar você nesse processo de decisão. Para fazer a avaliação disso, você precisa de um relatório e saber ler as informações desse relatório. O mais comum que a gente tem hoje é o MetaTrader, e a gente também utiliza o MetaTrader para o desenvolvimento desses robôs. Nos nossos materiais, a gente fornece todas as informações necessárias para que você faça a avaliação que você quiser sobre esse robô. Além disso, a gente tem os nossos critérios que a gente utiliza na nossa fábrica, que a gente já traz mastigado para você fazer essa avaliação. Ou seja, avaliar um robô não tem nada a ver com ver se aquela curva é ascendente ou não, e sim entender as probabilidades e os números que estão dentro desse relatório. A gente fornece em todos os nossos robôs todas as informações necessárias para você fazer a sua própria avaliação desse robô. Além disso, no OnePage, a gente traz a forma como a gente faz para avaliar se esse é um bom robô ou não. A gente traz ali todas as informações relevantes para você entender como vai ser a sua dinâmica ao colocar esse robô na sua conta. Eu vou destacar algumas delas que geralmente geram bastante dúvidas e são muito importantes. A primeira, a taxa de acerto. Ou seja, quando o seu robô entrar numa operação, qual é a probabilidade que ele tem de ganhar aquela operação? Os nossos robôs têm em média 80% ou mais de taxa de acerto. O segundo e o terceiro ponto são o ganho médio e a perda média. Ou seja, quando o robô entrar numa operação e tiver um ganho, qual é a média do valor que ele vai ganhar naquela operação? E quando ele tiver uma perda, qual é a média do valor de perda que ele vai ter numa operação? Outro fator importante é entender qual é o risco daquela operação, qual o máximo de dinheiro que eu posso perder. Isso é o famoso drawdown, que é o quanto que esse robô perdeu ao longo de todo esse estudo. A gente assume que o drawdown é uma unidade interessante para você mensurar qual é o valor financeiro que você vai colocar em risco antes de começar a operar com esse robô. Uma outra coisa bem relevante é que você vai ver que a gente não trabalha com robô a robô, a gente trabalha com portfólios. O que é um portfólio? É um conjunto de robôs que operam ao mesmo tempo naquela conta. A gente trabalha com portfólio porque o portfólio propicia uma experiência melhor para quem se investe. A diversificação ela é comum no mercado de investimentos. Para você ter uma melhor experiência com investimentos, principalmente em renda variável, para você diluir o seu risco, você precisa colocar seus ovos em mais de uma cesta, porque caso uma cesta caia, você não perde todos os seus ovos. A formação de portfólios é uma etapa bem minuciosa, que é o final do nosso processo de desenvolvimento de novos produtos. A nossa fábrica de estratégia pega todos os robôs que a gente desenvolveu e entende qual a melhor composição deles. Essa composição tem que levar em consideração a diversificação desse portfólio e a não correlação desse portfólio. A gente pega os robôs que não operam junto, ou seja, isso é para garantir que quando uma cesta cair, a outra não cai ao mesmo tempo. Além da correlação, tem uma série de outros critérios que a gente utiliza para poder desenvolver tanto os nossos robôs quanto melhorar os portfólios. Esse é um assunto que a gente vai dedicar um tempo especial para ele. Um último ponto relevante para nós é você olhar tanto aquela curva que você encontra nos OnePages e também a tabela que vem embaixo. O gráfico ele te mostra qual que é a evolução da curva de capital. Ali você consegue ver se o robô é lucrativo ou não, mas você consegue ver também os períodos de baixa. Agora, para ver o dado na ponta do lápis, olha aquela tabela que está logo ali embaixo. Ali você vê quanto de dinheiro você fez por mês para cada robô e o percentual que você vai ter de retorno sobre o montante inicial daquele robô. Isso é igual tanto para robôs quanto para portfólios. É bem importante que você avalie em longos períodos, porque ali você vai ver alguns meses que fecham no negativo e outros que fecham no positivo. Se aquela curva ali em cima é ascendente, quer dizer que você junta dinheiro ao longo do tempo. Ele ganha mais do que perde, você ganha dinheiro ao longo do tempo. Mas não quer dizer que você não vai ter mês que vai fechar no negativo. Ou seja, avalie o robô com cuidado e utilize essas ferramentas que a gente disponibiliza para você entender qual que vai ser a dinâmica disso na sua conta antes de decidir investir, porque essa vai ser a experiência que você vai ter. Um dos pontos que perguntam bastante para a gente é em relação ao capital mínimo de investimentos.
Esse capital mínimo de investimentos ele é definido a partir do estudo total do robô. A gente avalia qual que é a performance do robô, qual o comportamento, qual o tamanho de ganhos e perdas, qual o drawdown, para te recomendar o valor mínimo de investimento para investir com aquele robô ou com aquele portfólio. Por isso, a gente não customiza valor mínimo de investimento, porque se a gente mudar isso, não dá para garantir que o robô vai ter o mínimo de dinheiro necessário para poder operar de forma correta. É isso, todo esse material ele é o resultado de um estudo bem longo e bem minucioso, e é a partir dele que a gente consegue definir qual é a probabilidade de ganho que você vai ter, qual a probabilidade de receita que você vai ter, versus o risco que você vai ter. Ali a gente consegue, a partir desses estudos todos, definir quando ganha, quando perde, quanto perde, e entender se isso faz sentido como um todo. Essa é a forma que a gente faz. Existem diversas outras formas e a gente fornece os materiais para que você faça a sua própria análise. Além disso, qualquer dúvida que você tiver, a gente está sempre aberto para poder te ajudar a entender como utilizar esse material ou qualquer outra dúvida que você possa ter no assunto. Conta com a gente, até mais!